Torcida tricolor, começando mais um vídeo aqui no canal e vamos falar um pouquinho aí sobre o jogo de ontem. Centroavante está próximo e o zagueiro Dantas, será que vem? Mas antes, solta a vinheta. Pois é, torcida tricolor, ontem o Fluminense perdeu para o Palmeiras fora de casa na Arena Barueri. E o resultado, na minha visão, foi completamente injusto. O Fluminense merecia uma sorte maior, jogou muito bem mesmo com alguns reservas. Infelizmente, acabou dormindo ali no início do jogo. O Martinelli errou um passe que não tem costumado errar, entregou uma bola no pé do jogador do Palmeiras, pênalti na sequência. E mais uma vez, o Freitas numa cena do crime. No segundo gol, ele leva um drible humilhante ali do Alan, já tinha errado no início da jogada e o Palmeiras faz 2-0 com 12 minutos. Dali pra frente, torcida tricolor, só deu Fluminense. O Fluminense dominou as ações do jogo, o Fluminense deu mais finalizações, o Fluminense foi mais perigoso e acabou parando em determinadas jogadas por conta do Carlos Miguel, que é um baita de um goleiro, muito bom goleiro. Ele é muito grande, então ele tem a elasticidade, ele tem a envergadura muito grande. Então ele conseguiu fazer excelentes defesas. E o Fluminense conseguiu ainda fazer um belo de um golaço com o Lúcio Acosta, né? Batendo ali por baixo. E o Carlos Miguel, a bola acabou passando um pouquinho do lado dele. E assim, torcida tricolor, na minha visão, um resultado muito injusto. A gente pode falar do pênalti, que pra mim não foi. Eu acho que o Vitor Roque vê que o Fábio tá saindo e ele joga o pé dele em cima do Fábio e cai. E aí o árbitro depois ainda fala pro Fábio, né? Não, você derrubou ele com o braço. Ou seja, nem o árbitro tinha certeza do que ele viu. Aí fica difícil. Mas enfim, não vou. Eu acho que a arbitragem. Eu não gosto muito de falar de arbitragem, pra mim fica de lado, porque ontem, mais uma vez, ficou cristalino de que a culpa é da diretoria. Sem um zagueiro e sem um centroavante vai ficar muito difícil. Paulo Henrique Ganso teve que começar de falso 9. Depois ele largou a posição, começou a rodar pelo campo. Enfim, e o zagueiro a gente sabe. A gente se perguntava, será que o Inácio pode ser esse titular ao lado do Gêmeos? Não tem condição. Não tem condição. Talvez seja melhor do que o Freitas? Talvez. Mas não é confiável, não é um zagueiro que passa confiança para a torcida do Fluminense e não pode ser titular de um time que está pensando em brigar por títulos em 2026. Pelo menos é isso que espera o seu torcedor. Será que a diretoria tem o mesmo pensamento? E aí fica complicado, enfim. Mas, galera, na minha visão, o Fluminense ontem fez uma boa partida. Taticamente, tecnicamente, alguns jogadores foram muito bem. Infelizmente, dormimos 2 vezes no início do jogo, o que custou muito caro aí pro resultado final. Mas o Fluminense não merecia sair com a derrota. E torcida tricolor, próximo assunto é sobre Gabriel Ávalos. Saiu aqui a informação, né, do TYC Sport, que é um canal argentino de notícias. Fluminense e Independente se reúnem nesta quinta-feira por Ávalos. Principal objetivo é chegar a um acordo pela forma de pagamento dos 3 milhões de dólares oferecidos. Aqui pra mim é que entra o grande problema. Tricolor ofereceu 3 anos de contrato ao jogador. Assim, é cansativo. Nos últimos tempos, dos últimos tempos pra cá, eu tenho com bastante frequência reclamado das ações da diretoria, tenho sido bastante crítico. De vez em quando até recebo algumas falando que eu sou corneta e etc. Mas, torcida tricolor, é inaceitável uma coisa dessas. O Fluminense vai desembolsar 3 milhões de dólares para um jogador de 35 anos, que tem um contrato apenas até o final do ano. Já começa por aí. Agora, pior do que isso, vão oferecer 3 anos de contrato ao jogador. Tá aqui, ó, 3 anos de contrato ao jogador. Um jogador que não teve muito sucesso na carreira. Acho que tem 101 gols, 102 gols ao longo da sua carreira inteira. Contratação, pessoal, é aposta e risco. É risco e retorno. A contratação do Ávalos é uma contratação de altíssimo risco. Um jogador de 35 anos que nunca teve sucesso na carreira. Joga no futebol argentino, que dos últimos anos pra cá vem sendo bem menos competitivo do que o futebol brasileiro. Você vai dar 3 anos de contrato pro jogador? Enfim, com essas características, fica complicado de defender as ações da diretoria. Eu acho que pode até ajudar, pode ser importante e tudo mais, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Muito pequena. A probabilidade da contratação valer a pena é muito pequena, pelo menos na minha visão. Muito pequena talvez não, mas é pequena. É pequena na minha visão. E aí você oferece 3 anos de contrato ao jogador. Aí sabe o que acontece?
você chega no ano que vem, o jogador não rende o esperado, o torcedor vai vaiar pode vaiar o jogador no estádio, tal, tal, tal. Ah, temos que nos livrar do jogador. Como? Pagando salário, metade do salário, vai ter que emprestar pagando uma parte do salário, é difícil de vender, não vai ter retorno financeiro, ou vai ter que fazer uma rescisão de contrato amigável, o jogador vai querer o contrato dele, não vai abrir mão, não tá errado, o jogador não está errado, por isso que ele tá forçando a barra pra vir jogar no Fluminense. 3 anos de contrato, pô. Vai jogar num time gigantesco do futebol brasileiro, 3 anos de contrato, deve ganhar um aumento salarial, é o contrato da vida dele. O jogador tá errado? Claro que não. Errado é a diretoria de oferecer isso para um jogador de 35 anos que nunca teve muito sucesso na carreira. Contratação, como eu falei, de risco e retorno. Retorno, o risco de retorno bom, muito pequeno. Muito pequeno não, perdão, pequeno. Mas fica difícil. Então assim, depois, galera, não adianta no ano que vem ou depois reclamar. Eu acho que tudo bem, ele pode dar certo, tá? Claro que pode, o futebol é dinâmico. A gente sabe disso, pode dar muito certo, a gente ficar feliz da vida com a contratação dele. Mas contratação pra mim é risco e retorno e não vale o risco pagar 3 milhões de dólares no Avalos e oferecer 3 anos de contrato. E pessoal, a próxima notícia é sobre o zagueiro Dantas, tá? Tivemos algumas atualizações no dia de hoje e a princípio o Fluminense peraí que eu vou colocar aqui, perdão. O Fluminense acirra disputa com o Botafogo por Dantas, tá? E o próprio Pedro Brandão, do Lance, traz a informação. Botafogo teve primeira oferta com pagamento parcelado negada e recebeu contraproposta. A proposta inicial do Fluminense também é com pagamento parcelado. O Novo Horizontino só vai aceitar propostas com pagamento de 2,1 milhões de euros à vista e provavelmente parcelar o resto. Pô, é sério mesmo isso, diretoria do Fluminense? Sério isso? 3 milhões de euros que os caras estão pedindo? Não pode pagar à vista? 21 anos, potencial de retorno financeiro e esportivo muito grande lá na frente. Fica complicado, é o que eu falo. Eu não quero ser corneta, mas, enfim, vamos torcer para que a diretoria do Fluminense consiga aí concretizar a contratação do zagueiro Dantas, que no primeiro momento não chegaria para ser titular, obviamente, vai ter que se adaptar. É a primeira vez que ele teria oportunidade num time grande do futebol brasileiro. Tá jogando muito no Novo Horizontino? Tá, mas a gente sabe que a régua é diferente no Novo Horizontino e no Fluminense, ou seja, no Botafogo, enfim, algum outro time da Série A do Campeonato Brasileiro dos 12 grandes. A régua é diferente. Então, assim, eu espero que a diretoria do Fluminense consiga concretizar essa negociação. E lembrando que o Novo Horizontino só vai vender o jogador aí depois que acabar o Campeonato Paulista. No próximo sábado e no próximo domingo teremos jogos do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino enfrenta o Corinthians. E se for eliminado, já devemos ter aí alguma resposta sobre essa negociação. E espero que a diretoria possa fazer o seu trabalho e trazer o Dantas, que vai ajudar demais na temporada de 2026. E ontem, como eu falei anteriormente, ficou cristalino que o Fluminense precisa de um zagueiro, também de um centroavante, é óbvio, mas de um zagueiro também. Não tem como colocar Inácio e Freitas para serem titulares. Enfim, o Dantas para mim chegaria para brigar por posição e na minha visão, pelo que eu acompanhei, pelo potencial que eu enxergo no jogador, vai ganhar essa posição de titular, vai ganhar titularidade em questão de tempo, tá? Mas enfim, torcedor tricolor, por hoje é só. Vamos aí amanhã, sábado, amanhã é sexta-feira, perdão, vamos ver se a gente tem novas informações. Sábado é mais complicado sair novas notícias, mas vamos ver. Lúcio Acosta vai fazer exame também para ver se teve alguma lesão, vamos torcer para que não, um jogador que vem sendo muito importante. E amanhã tem vídeo novo aqui no canal também pra gente trazer as novas informações. Mas é isso, torcedor tricolor, queria agradecer a todo mundo, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, ajuda demais. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!